Aleluia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de darmos aqui o ponto de partida do nosso programa em colaboração com a nossa organização Angola, dirigido pelo nosso irmão Fiston Mbemba. Que Deus o abençoe pela inspiração, pela força, pela vontade de jovens desse gênero é que o país precisa, o corpo de Cristo precisa para que possamos levar adiante a obra de Deus, bem como ele diz que a sua lavra é tão grande, mas os obreiros são poucos. Rapidamente queria ser reconhecente a Deus por tudo quanto ele operou no meio de nós, por ser dos oradores no dia de hoje. É uma graça, é uma oportunidade. Então queria, antes de mais tudo, como diz a carta de Timóteo, antes de mais faça as orações, vou orar em nome de Cristo Jesus. Pai da glória, obrigado, te abençoo, elevo-te mais alto, porque tu és o irrepreensível Deus soberano que está acima de todas as coisas, aquele Deus que escolheu-nos e nos colocou, Pai da glória, na sua obra para podermos ir adiante, Pai. Não somos mais valorosos do que os outros, Pai, mas sim a sua capacidade que está em nós nos impulsiona cada vez mais de levar a sua obra, Pai. Este programa do dia de hoje esteja no centro de tudo, à frente como guia, atrás como protetor e ao lado como o Deus Emmanuel no meio do seu povo. Assim orei. Amém. Caros amados, na tarde de hoje queríamos falar de um tema muito importante, que é o teu destino te reclama. O teu destino te reclama. Mas antes de mais, gostaria também de me apresentar na qualidade de servo de Deus. Sou evangelista Miguel Cabanda, servir na igreja Patmos, que é dirigido pelo apóstolo João Cláudio Conde, e onde ele se encontra, saúde em nome de Jesus Cristo. As nossas cartas se encontram em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Vamos falar do batismo e da tentação de Cristo. E para os que gostam de Marcos, podem encontrar no capítulo 1, no seu verso 12 a 13. E aos que gostam de Lucas, podem encontrar no seu capítulo 4, verso 1 até verso 14. Mas eu queria, antes de mais, falar daquela pessoa que apresenta-nos o Cristo como o Messias, como o Rei eterno, como a promessa dada ao Abraão. Assim diz a palavra do Senhor na carta de Mateus, no seu capítulo 4, verso 1 a 11. Faço a leitura em nome de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda-me estas pedras transformarem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos darás ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse: tudo isso darei-te, prostrando e se me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. A palavra do Senhor. Amados ao Senhor, sou grato, conforme disse, por ser um dos
eleitores, um dos oradores na tarde de hoje. Antes de mais, eu queria, na verdade, era definir a nossa carta de Mateus. Quem é o Mateus? Mateus era um leve, era um cobrador de impostos, era uma pessoa de má reputação. O Mateus era uma pessoa desconsiderada, era uma pessoa discriminada, segundo a sua obra que ele exercia no tempo do domínio romano. E esta carta foi escrita entre os anos 60 a 65, isto depois da ascensão de Cristo Jesus. E tem uma particularidade: esta carta é a única carta dos evangelhos que se direciona, que se endereça aos judeus. E o seu propósito, na verdade, era mostrar que o Jesus era o Messias, mostrar que o Jesus era o Rei eterno. E isso baseia-se no contexto de que os cobradores, que nós podemos chamá-los de fiscalizadores, eram pessoas de má reputação. Mas a Bíblia me diz que Deus escolhe coisas inúteis para poder confundir ao mundo. Quem era cobrador naquela altura? Quem era o pescador naquela altura? Quem era o carpinteiro naquela altura? Eram pessoas que foram reprovadas na escola. Eram aquelas pessoas que não tinham valor a nível escolar. Então eram enviadas à pesca, à cobrança dos impostos, à carpintaria. Mas Jesus não queria escolher pessoas já elevadas. Foi a essas pessoas desprezadas, a essas pessoas menosprezadas, para poder confundir a força deste mundo. Na verdade, em hebraico, Mateus significa dizer Matitiahu. Eu gosto muito de buscar as coisas na sua essência. O Mateus é um dos primeiros livros sinóticos. O que é sinótico? É um livro em que nós vemos a sucessão dos acontecimentos a serem igual. Porque são 4 livros de evangelho, mas na verdade existem 3 sinóticos, nomeadamente o Mateus, Marcos, Lucas e o João. A particularidade desses livros alegra-me bastante. Não existem contradições, mas na verdade existe uma complementaridade. Algumas passagens são mais claras em relação a outras, mas aqui cada um teve uma particularidade de nos apresentar o Jesus. O Mateus apresenta-nos Jesus como o filho da promessa, como o Messias, como o profeta, como aquele que foi prometido ao Abraão. Por isso, se fores localizar na genealogia a partir da carta de Mateus, irás notar que o Mateus nos fala da genealogia a partir de Abraão. E ele não continua mais. E se fores olhar a genealogia na carta de Lucas, verá que o Lucas nos apresenta um Jesus como filho do homem. Já o Marcos nos apresenta um Jesus como um servidor. Por isso que logo no começo do ministério de Jesus, na carta de Marcos, ou no evangelho de Marcos, vemos que Jesus Cristo começa logo a operar milagre. Já o João é o único que se diferencia dos 3. É o único que tinha uma outra visão diferente. Isso porque há uma particularidade, porque João era o discípulo mais amado de Jesus Cristo. Era o único que dormia no peito de Jesus Cristo. Eu queria falar de alguém na tarde de hoje. Aquele que coloca a sua cabeça sobre o peito de Jesus se assemelha àquela pessoa que, ao dormir de modo espiritual, a sua cabeça está sobre a almofada espiritual. Certamente que o céu se abrirá sobre essa pessoa e terá as revelações. Razão pela qual o João diferencia-se de todos. Ele explica-nos um Jesus sobrenatural. Ele nos diz que não. A carta de Gênesis diz que no começo Deus criou o céu e a terra, mas ele consegue retroceder à eternidade dizendo não. Antes que existisse a terra, antes que existisse todas as coisas, existiu uma palavra que existiu antigamente com Deus. Esta palavra se fez Deus, essa palavra fez todas as coisas que nós vemos aqui. Essa é a particularidade que nós temos dessas cartas. Finalmente, vamos entrar aqui no nosso tema. O nosso tema é: o teu destino te reclama. Jesus, para começar com a sua missão, havia um destino que o reclamava para ele cumprir. Havia uma força sobrenatural, carnal, espiritual, que estava a reclamar a Jesus para poder cumprir a sua missão. O destino, o que é? O destino é a sucessão de factos. O destino é a fatalidade. O destino é um fim. O destino é uma direção. O destino é uma trajetória ou uma missão. É a combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que fluem de um modo inevitável. Querendo ou não, todos nós em nossas vidas temos um destino a cumprir.
Então o destino é um percurso, é uma trajetória de nossas vidas. Desde que nós fomos nascidos até hoje, cada um está a traçar um percurso, de onde tu tens o ponto de começo, estás ao longo do teu percurso e estás a ir até o teu destino. Exemplo prático que eu posso dar aqui é, por exemplo, a situação que nós estamos a viver atualmente, situação de pandemia, de Covid, como todos nós conhecemos. É uma situação em que nós estamos em sofrimento, mas existe uma porta de esperança que nos aguarda. Existe um destino de solução que nos espera no futuro, que nos aguarda para a gente continuar a viver conforme vivíamos antes. E biblicamente falando, o destino é o lugar onde se dirige alguém ou alguma coisa. Exemplo, Deus nos destinou não para a ira, Deus nos destinou para a alegria. Deus não nos destinou para a queda, Deus nos destinou para a elevação. Deus não nos destinou para o sofrimento, mas para a felicidade. O destino, na verdade, pode ser uma situação atual que tu estás a viver, que é desagradável, mas que tu tenhas uma esperança de um futuro risonho, de um futuro agradável, de felicidade. A situação que nós estamos a viver é um ponto de partida de Covid, mas o nosso futuro está a depender de Deus. E o nosso destino é risonho e de felicidade. Reclamar, na verdade, o que é? É o verbo que significa dizer pedir com exigência. Reclamar não é nada mais, nada menos do que reivindicar. Reclamar, na verdade, é pedir, é manifestar-se com greve ou com insistência. Na verdade, o teu destino te reclama. Estamos a ver aqui uma situação em que sucessões de acontecimentos estão a exigir de uma pessoa. Ou seja, eu que estou aqui, existe uma força carnal que me reclama para que eu possa cair no pecado. Existe uma força carnal que me leva a querer prostituir-se, cair no adultério, lutar, beber. Também existe uma força a nível da minha espiritualidade que me incita a cada vez mais a estar atado com meu Deus. Existe uma força sobrenatural que segura-me. Vou dar aqui um testemunho. Muitas das vezes que eu durmo de noite, quando eu toco a 23 ou 0 horas, eu sinto como se alguém segura sempre minha mão, para que eu possa levantar para orar. Porque é o momento que eu escolhi para poder estar com meu Deus. Mas um exemplo que eu poderia dar, o diabo, a Bíblia está me dizendo o seguinte, o exemplo na perspectiva de reclamação. Jesus fala ao Pedro: Simão, o diabo te reclamou para te peneirar, mas eu orei a favor de ti. O que acontece, o que você como servo de Deus, como filho de Deus, costumas fazer quando os seus irmãos são reclamados? Quando tu notas que o teu próximo está na queda, quando o teu está na fraqueza, seu irmão, o que tu fazes? Devemos ir ajudar as pessoas, devemos orar a favor dos nossos irmãos. Amados do Senhor, aqui estamos a ver uma situação do ponto de partida do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha que começar com o percurso do seu ministério. Jesus Cristo tinha que dar o ponto de partida e exercer o seu ministério para a salvação da humanidade. Jesus tinha que começar a perpetuar tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Ele tinha que perpetuar toda a profecia, toda a tipificação, toda a alegoria dita a seu favor. Mas antes dele começar com o seu ministério, Jesus foi obrigado a passar pelo batismo. Nós aqui estamos numa situação do capítulo 4 de Mateus, mas nós devemos recuar antes que nós falemos do ponto de partida de Jesus Cristo. O que acontece? Jesus, na qualidade de Deus, ele deve cumprir com todos os procedimentos, porque Jesus nasce debaixo da lei. Jesus não nasce debaixo da graça. Jesus nasce debaixo da lei, então ele teve que cumprir todos os mandamentos, porque o próprio Deus é Deus de ordem. Deus não é Deus de desordem. Ele teve que cumprir com todos os procedimentos. Hoje em dia, muitos de nós estamos a violar os procedimentos. Estamos a ir em contramão, queremos fazer as coisas contrariamente. O batismo de Jesus Cristo é um dos 6 episódios do momento importantíssimo de sua vida. Primeiro foi o seu batismo. Segundamente vemos a encarnação do Verbo e o seu nascimento.
E também vemos a sua transfiguração no monte. Ainda vemos a sua crucificação e, seguintemente, vemos a sua ressurreição e a sua ascensão. A minha questão é, Jesus, antes de começar com o seu ministério, Jesus foi obrigado a ser batizado. Mas a questão é, a Bíblia me diz que Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Para que ser batizado se era um homem que não tem pecado e era um Deus? Aleluia. Segundamente, se a pregação de João Batista era de arrependimento e para a remissão dos nossos pecados, para que Jesus tinha que ser batizado? Aqui há uma questão muito importante. Porque o João Batista, na qualidade do precursor de Jesus Cristo, ele veio preparar o caminho. Na qualidade do último profeta, da voz que clamava no deserto, ele veio deixar o caminho aberto, trazendo o arrependimento do povo, levando o homem na consciência. Mas deixa-me te dizer uma coisa, o batismo de João Batista não dava acesso ao reinado. O batismo de João Batista não dava acesso ao reino dos céus, não te habilitava para você herdar o reino dos céus, simplesmente para a remissão dos seus pecados. Ou seja, o João Batista veio para preparar o terreno, para que a obra de Cristo fosse melhor plantada. Então, por que Jesus tinha de ser batizado? A Bíblia está me dizendo que nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Significa dizer, para todos aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, não são filhos de Deus, são simplesmente criaturas de Deus. Mas na qualidade de filho de Deus, na qualidade do próprio Deus, a quem Jesus estava recebendo para ser batizado. Amados ao Senhor, deixa-me te dizer na tarde de hoje, e lamento te informar isso hoje, na noite de hoje. Se tu ainda não tens Jesus Cristo em sua vida, ainda não és filho de Deus. És uma mera criatura de Deus. E a Bíblia diz que tem dois procedimentos que tu deves seguir para ser filho de Deus. A Bíblia está me dizendo, é pelo receber e crer em seu nome. Escutai aqui essa profecia. A Bíblia está me dizendo, a todos quantos o receberam e creram em seu nome, ele lhes deu o poder de serem feitos. Deu-lhes o poder de serem feitos. Significa dizer o quê? Quando nós recebemos o Filho e cremos em seu nome, existe uma transferência sobrenatural que nos traz o poder de sermos filhos de Deus. Ou seja, ser filho de Deus não é simplesmente um mero acontecimento, mas na verdade ser filho de Deus é possuir um poder sobrenatural que te habilitará a combater contra mundos das trevas. É possível tu creres em nome de Jesus, mas não o teres na sua vida. É possível. Mas agora o que é que vai acontecer? A fusão do receber e crer é que te resulta num poder sobrenatural. Porque o efeito de ser filho de Deus não basta só ser batizado, não basta só receber a Jesus, mas é necessário que o homem velho morra e tu creias em seu nome e receba-lo como seu Senhor e Salvador, para que o poder sobrenatural seja transferido sobre a sua vida. Estou a profetizar sobre a vida de alguém que receba esse Jesus na sua vida e com o poder que Deus reserva para os seus escolhidos, que acompanha de dia e de noite para sempre em sua vida. Que Deus te abençoe. Então a minha questão aqui é a seguinte: Jesus sendo batizado, a quem Jesus estava a receber? Se nós, ao sermos batizados, recebemos o Jesus, a quem Jesus estava a receber sendo batizado? Por que ser batizado se ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus? O batismo de João Batista levava o arrependimento e não trazia o Santo Espírito. O batismo de Cristo Jesus traz o Santo Espírito a manifestar-se no meio de nós. E quando o Santo Espírito domina a vida de alguém, existe uma reclamação sobre essa pessoa, em que toda obra carnal morrerá querendo ou não. Porque os frutos do Santo
nos torna homens diferentes e olhamos para esse mundo numa outra dimensão. A quem Jesus veio receber? Amados ao Senhor, Jesus, na verdade, no seu batismo, ele veio cumprir formalidades. Ou seja, Jesus antecipa a sua morte pelo batismo. Jesus, na verdade, quando é batizado, nós quando somos batizados, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Cristo fez o inverso. Jesus vive com o batismo e carrega todo o seu pecado para poder lhe levar à cruz. Aleluia. Jesus, na verdade, no seu batismo antecipa a sua morte. Exemplo em Levíticos, capítulo 16, a Bíblia me diz o seguinte: Deus fala a Moisés, orienta ao Arão para que escolha 2 bodes expiatórios, onde um dos bodes será lançado à sorte entre os 2 primeiramente, um dos bodes será degolado, imolado, e o seu sangue será espargido sobre o templo, e o outro bode, onde Deus não lançaria sorte, a este bode é onde se colocaria todo o pecado. E este bode seria lançado, enviado para o deserto, para a expiação do pecado. Ora, escuta, amado Senhor, o contexto do Antigo Testamento, na verdade, os nossos pecados não eram expiados, os nossos pecados não eram consumidos, os nossos pecados eram cobertos. Já Jesus veio, na verdade, reverter a situação, corrigir a situação. Porque, na verdade, era necessário o sangue de um homem, porque quem comete pecado no jardim era primeiro o homem, não foi no animal. Aleluia. Por isso que Jesus teve que carregar todos os nossos pecados e poder levá-lo ao deserto para ser cravado lá. Porém, no seu batismo, a Bíblia me diz que quando Jesus é batizado, havia a manifestação da Trindade de Jesus. Havia a manifestação sobre a Trindade, onde o Pai confirma ao Filho dizendo: este é o meu Filho amado. Este foi o problema da tentação de Cristo. Porque se reparares bem, o diabo, quando se direciona a Cristo Jesus, ele diz o seguinte: se tu és Filho de Deus, converta essas pedras em pães. Já quando Jesus estava a ser batizado, Deus confirma: este é o meu Filho amado, a quem eu coloco o meu coração. E não só, havia também a descida do Santo Espírito, que desceu sobre Jesus e o dominou. Amados ao Senhor, o problema começa aqui, porque Jesus compreendeu a minha missão. A reclamação desse percurso para a salvação da humanidade não poderia trabalhar assim a não ser revestido pelo Santo Espírito. Muitos hoje estão a sair das suas casas, muitos estão a se apressar na obra de Deus, muitos hoje estão a se apressar a serem pastores, a serem evangelistas, a serem apóstolos, mas na verdade não têm a capacitação do Espírito Santo. Por isso há muitos problemas na obra de Deus. Há muita vergonha na obra de Deus, porque muitos não estão capacitados. Muitos não têm Jesus. Muitos não têm a confirmação divina, mas foram sem que sejam enviados. Saíram sem que lhes enviem. Se autoproclamaram sem que antes o Espírito Santo lhes pudesse confirmar como filhos de Deus. Na verdade, o Deus Pai testemunha ao Filho. O Filho obedece para ser batizado e o Santo Espírito vem dominar o Filho. Estamos a ver a manifestação da Trindade. Amado ao Senhor, Jesus é Deus, Santo Espírito é Deus, Deus Pai é Deus, mas trabalham todos no único Deus único, triuno, Deus triuno, mas manifesta-se em 3 pessoas. Jesus quem é? É a personificação, é a parte externa de Jesus, de Deus Pai. O Santo Espírito é a força eletromotriz que vem nos capacitar e nos revelar as coisas sobrenaturais. Portanto, a Bíblia diz que Deus próprio confirma que este é o meu Filho amado.
Deus apresenta-nos a Jesus. Eu queria perguntar na tarde de hoje, tu que estás a servir, me direciono a ti. Foste confirmado como filho de Deus. Tens a consciência sã em que foste confirmado pelo Santo Espírito. Estás a servir com a força de Deus. Não vais envergonhar a palavra de Deus. Escutai! Jesus foi levado ao deserto pelo Santo Espírito. Escutai esta parte. A Bíblia não me diz que Jesus, com os seus próprios pés, caminhou até ao deserto. Não. A Bíblia está a me dizer que o Santo Espírito levou Jesus ao deserto. Significa dizer o quê? A dimensão da batalha que Jesus foi enfrentar no deserto não é uma dimensão física. Não é uma dimensão carnal. Por isso a Bíblia está a me dizer na carta de Efésios, no seu capítulo 6, no verso 10, a Bíblia está a dizer o seguinte: a vossa luta, o vosso combate, a vossa peleja não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra a potestade, é contra espíritos que estão nos lugares celestes. Amado ao Senhor, muitos hoje estão a envergonhar a palavra porque não tinha capacitação do Santo Espírito. A dimensão da tentação de Cristo era sobrenatural. Porque no mesmo instante ele esteve no deserto. No mesmo instante ele esteve no cume do templo. No mesmo instante Jesus lhe mostrou muita coisa. Foi uma dimensão muito sobrenatural. Então, amado ao Senhor, nós devemos ter a paciência de recebermos a confirmação. Nós estamos a ver aqui uma dimensão semelhante do homem no jardim do Éden e de Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo. A Eva, quando era para ser tentado, a Bíblia me diz que o homem estava numa perfeita dimensão. O homem estava em glória. O homem não lhe faltava nada, meus irmãos. Não lhe faltava nada a Eva nem ao Adão. Aliás, eles nem tinham fome para comer. Ou seja, o homem tinha todas as condições favoráveis no jardim do Éden. Mas o homem cedeu. Aqui podemos dizer o quê? O homem no seu nível mais alto, no seu bem-estar mais extremo, o homem cede à glória. Exemplo, nós podemos olhar nos dias de hoje, amados do Senhor. Se existem locais onde há inferno na terra, onde há maiores crimes, onde há homicídio, assassinatos, é sempre nas pessoas de grande nível. Encontramos esses problemas nas elites, nos governos, nas indústrias das músicas, nos tráficos de droga. Onde há maiores elevações, é aí onde nós encontramos mais inferno. O primeiro Adão esteve na dimensão de glória. O primeiro Adão esteve na dimensão da perfeição. O primeiro Adão esteve na dimensão do seu bem-estar melhor do que hoje. Esteve numa condição favorável. Já o último Adão, a Bíblia diz o seguinte, estava na condição de fraqueza. Jesus, sendo tentado pelo diabo, estava na condição de tribulação, de fome, de tentação. Escutei, amado Senhor. A tua tentação virá em duas instâncias, em dois momentos. Primeiro, se tu estiveres no nível mais alto, é mais fácil seres desviado. Exemplo prático. Hoje vemos pessoas que Deus ajudou. Deus proporcionou o seu poder para serem o que são hoje. Falo dos cantores, alguns pastores. Mas são facilmente desviados por quê? As pessoas chegam com exemplos. Olhei para esse livro, que se tu leres durante um mês, profecia vai ser coisa fácil para ti. Olha para esse livro, que se tu leres esse ritual, se tu fizeres, você vai ver coisas daqui a um mês que vai acontecer. Mas a pessoa esqueceu que onde ele chegou,
não foi por aquelas forças. A pessoa esqueceu que onde ele chegou não foi necessário a força das trevas. A pessoa esqueceu que onde ele chegou não foi necessário empurrão de nenhum. Porque a Bíblia está me dizendo que a elevação não vem do Ocidente nem do Oriente. A elevação vem do Deus que criou o céu e a terra. E a outra dimensão é, a tentação vem mais quando nós estamos na condição de fraqueza. Quando nós nos encontramos fracos, pobres, sem condição, em turbulências, em tribulações, em dificuldade, em adversidade. É mais fácil uma mulher cair quando tem problema com seu marido. É mais fácil um homem trair quando está em confusão com seu marido, com a sua esposa. É mais fácil você cair na situação de pobreza. É mais fácil você vender a sua primogenitura na condição de fraqueza. Exemplo de Jacó e Esaú. É mais fácil você cair na condição de fraqueza. Mas aqui estamos a ver aqui um contraste. Onde o homem no Éden teve todas as condições favoráveis para poder resistir ao diabo. Mas o homem segue dizendo não à divindade. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Sabe por que o homem foi mesmo condenado? Por duas coisas. Primeiro, o diabo, quando faz a sua rebelião nos céus, qual era o seu tema? Queria ser igual a Deus. Soberba, ostentação. Diabo, quando deixa Eva, lhe diz o seguinte: que se vocês comerem deste fruto, sereis iguais a Deus. Quer dizer, a algum momento, a Eva e o Adão queriam ser também como Deus. Por isso eu, quando meditava a Bíblia, não compreendia por que a Eva que cometeu mas o pecado ou a maldição cai sobre o Adão. Por quê? Primeira coisa, queriam ser como Deus. Segunda coisa, no meu entender, esse é meu comentário, se calhar também o Adão passou mal a informação a Eva. Se calhar isso. Se calhar passou mal a informação a Eva. Terceira coisa, eu não sei, porque a Bíblia me diz que depois da mulher comer do fruto, entregou ao seu marido. Quando entrega ao seu marido, significa dizer, todo momento que a serpente conversava com a Eva, o Adão estava presente. Mas agora vamos ver as possibilidades. Porque a Bíblia me diz que depois que o Adão dá nomes aos animais, não viu nada que lhe correspondesse, não viu nada que lhe satisfizesse, não viu nada que pudesse lhe alegrar, aquilo que seria semelhante a ele. Então aqui temos aqui algumas possibilidades. Na verdade, o Adão, se calhar, estava a se estranhar com a Eva. Estava falando nos animais. Viram a mulher que Deus me deu. Estava a se estranhar com a tamanha beleza. Aliás, Deus, quando lhe apresenta a mulher, ao invés do homem agradecer a Deus, ele agradece diretamente à mulher, dizendo: osso dos meus ossos, carne das minhas carnes. Não se sabe se o Adão estava a desenhar a Eva. Não se sabe se estava a contemplar a mulher e ficou tão distraído em tudo quanto a Eva falava com a serpente. Aqui uma atenção para os casais. Tenhamos muita atenção nas relações da tua mulher. Com quem a tua mulher tem falado? A quem a sua mulher costuma dar os seus ouvidos? Com quem a sua mulher costuma andar? Pode ser o inverso. Com quem o seu marido costuma andar? Quem fala durante horas e horas com o seu marido? Porque a fé vem pelo ouvir. E a Eva, ao ouvir as palavras da serpente, corrompeu o seu coração. E colocando a soberba, o orgulho, no homem. Então, o primeiro Adão teve todas as condições favoráveis para não cair. O segundo teve todas as condições desfavoráveis para cair. Agora, aqui é a minha questão. Estamos a falar do teu destino, te reclamo. Há um percurso que Jesus tinha que percorrer. Há um caminho que ele tinha que seguir para chegar ao seu destino da salvação da humanidade. Mas o diabo compreende uma coisa, que este homem, se passar esta fase, essa humanidade terá salvação.
diabo teve que fazer a sua parte para impedir a salvação, para impedir o resgate da humanidade, para impedir a elevação da humanidade, para impedir a reconciliação do homem com seu Criador. Quero lhe dizer na tarde de hoje, amados ao Senhor, não são todas as pessoas a nível do teu serviço, a nível do bairro em que você vive, a nível da tua casa ou da tua família, em qualquer lugar onde você estiver, pouco importa o continente, bairro ou país, não, todo mundo não se alegrará com a sua elevação. Todo mundo não se alegrará com a sua elevação. A minha questão aqui é a seguinte: quando Deus deu a ordem ao Adão para que não comesse do fruto, onde é que estava o diabo? Onde é que estava o diabo? Quando Jesus é confirmado como Filho de Deus, onde é que estava o diabo? Quero lhe dizer na tarde de hoje, atenção que o diabo conhece a sua vida. O diabo conhece as suas capacidades. O diabo conhece a sua elevação, conhece o seu futuro melhor do que você. Então, atenção com quem tu partilhas a sua vida. Atenção com quem tu contas os seus segredos. Atenção com quem tu tens partilhado os problemas do teu casamento. Atenção com quem tu tens confiado. Amados ao Senhor, a minha questão aqui agora é a seguinte: o que é mais fácil? Porque se formos olhar na carta de Marcos, ele explica bem no verso 13 do capítulo 1. A Bíblia diz o seguinte: que Jesus tinha fome, era tentado pelo diabo. Jesus estava na tribulação, estava com os animais ferozes, mas ainda assim ele tinha as que o adoravam. A minha questão é mais fácil você ser tentado? É mais fácil você ver com os animais ferozes? O que é mais fácil na sua vida? Ter fome? O que é mais fácil na sua vida? Amados ao Senhor, Jesus, na condição desfavorável, nega toda a tentação e ele vence sobre o diabo. Aleluia. Jesus, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela força que nos concedeste. Obrigado pela manifestação da sua palavra e da sua presença. Abençoa o seu povo e a todos quanto acompanharão depois e a todos que acompanharão agora, Pai. A força que o mundo não concede desta palavra, que possa, Pai da glória, abrir a consciência dos seus filhos e levar a revelação deste Logos. Senhor Jesus, deixamos o resto do dia em suas mãos e deixamos o próximo programa em suas mãos. Esteja conosco, caminhe conosco, em nome de Jesus Cristo. Amados ao Senhor, queria deixar aqui algumas considerações. Hoje é simplesmente o nosso primeiro dia de introdução. Falta-nos falar da identidade de Cristo, porque Deus confirma Jesus como filho e o diabo tenta Jesus dizendo: se tu és filho de Deus. Falta-nos falar da pedra, falta-nos falar do pão, falta-nos falar da ostentação, da riqueza e do poder, com a promessa de voltarmos na próxima quinta-feira para decorticarmos mais, abrirmos mais, compreendermos mais a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. E aproveito aqui para agradecer o meu homem de Deus, Fiston Bemba, que está na organização deste programa. Que Deus o abençoe fortemente. Amém.